Boa noite, turma! Tudo bem? Turma, hoje irei falar sobre as características do diodo de junção. Tá? Então, nós vimos aí, aula passada, o estudo do LED, que seria o primeiro semicondutor aqui abordado na disciplina de eletrônica analógica. Agora partiremos para o estudo do diodo de junção, já com aplicações aí mais específicas, né? Como por exemplo na criação de uma fonte. Então é muito importante aí que vocês entendam bem o conteúdo da aula e lembrando que qualquer dúvida é deixar registrado e perguntar na reunião lá no Microsoft Teams, a nossa reunião de dúvida que nós temos semanalmente aí para a disciplina. Legal. Então, objetivos da aula de hoje. Inicialmente eu vou demonstrar a curva característica do diodo de junção. Então, qual é a curva, qual o tipo de análise que deve ser feito, quais os parâmetros, né, que a gente aborda. Na sequência, análise de datasheet para diodos de junção. Então, o datasheet é a folha de dados, né, que vem lá do inglês. Nós iremos aprender aí a interpretar esses dados. Na sequência, circuito de corrente contínua, com utilização de diodo de junção. Então, como que funciona esse tipo de diodo na corrente contínua. E, por fim, exemplo teórico de cálculo com esse tipo de diodo. Legal. Então, nós temos aqui, falar um pouco da característica do diodo de junção de silício. E essa curva, ela foi plotada em função dessa forma, tá? Então, aqui é a fórmula da corrente do diodo. E para essa fórmula nós temos aqui vários parâmetros, né? Nós vamos entender aí parâmetro a parâmetro. Legal, então nessa fórmula nós temos o IS, que é a corrente reversa de saturação, ou seja, é a corrente na qual o diodo ele vai ter ali uma limitação ali em termos de elevação do nível de corrente. Então, é quando ele está saturado, né? Esse é o IS. VD seria a tensão aplicada na junção do diodo. Nós temos que o diodo ele é união de material P mais um material N, e nós temos ali que nessa união surge uma diferença de potencial, né? A gente vai ver de forma mais clara no gráfico também, mas o VD na fórmula é isso. Nós temos esse eta, né, que seria como se fosse um eninho, né? É um símbolo aí, uma letra grega, que é uma constante que vale aproximadamente 1 para o diodo do tipo germânio e 2 para o diodo do tipo silício, tá? Então ele viria aqui no denominador da fórmula, né, o VD aqui em cima, em geral para silício 0,7, germânio 0,2, 0,3. E a corrente de saturação reversa é dada por manual, que a gente vai ver na sequência. O VT é uma constante que depende da temperatura, vale 26 mV. Então, esse carinha aqui na fórmula é 26 mili 10 menos 3, conforme a gente já estudou, numa temperatura ambiente, que equivale a 300 Kelvin, tá? O Kelvin não tem graus aqui, tá? Então, 300 Kelvin ou ainda 26, tá? São 26 graus Celsius. Muito bem. Não é 20 aqui, tá, turma? 26. Com a junção polarizada diretamente, nós temos que o VD, né, esse carinha aqui da fórmula, ele é maior que zero e a corrente ela se torna positiva, né, porque nós temos o diodo conduzindo. Se ele conduz, nós temos uma corrente I positiva. Com junção polarizada reversamente, ou seja, VD, né, tensão aplicada na junção menor que zero, não existe corrente elétrica. Curva do diodo, esta daqui, tá? Qual tipo de diodo? Diodo de silício. Representação aqui na tabela periódica seria o SI, tá? Para silício. Muito bem, então nós temos aqui no eixo horizontal, VD, que seria a tensão de polarização do diodo, que seria esse carinha da fórmula. E temos aqui na vertical o ID, que seria a corrente do diodo, tá? Então, está representado por esse I maiúsculo aqui. Ah, professor, você não falou do Ezinho minúsculo. O que é esse Ezinho? Isso daqui é um número, tá? É um número natural que a gente chama,
ou número de Euler, né? Por isso que tem essa letrinha aqui. Em português seria Euler, tá? Então é E por conta do Euler, mas em alemão se fala Euler, que é um nome alemão, e vale 2,71, tá? Tem várias casas depois da vírgula. É um número irracional, assim como o π, tá? Ah, professor, muito difícil essa fórmula, não entendi nada. Não precisa compreender exatamente como calcular através dessa fórmula. O que vocês precisam entender é que esta curva vermelha, ela foi plotada no gráfico em função dessa fórmula. Mas nas aulas nós não vamos calcular nada em cima disso daqui, tá? Podem ficar tranquilos aí. Muito bem, então eu coloquei os dados aqui na fórmula, plotei e gerou esta curva vermelha. O que ela representa para nós? Ela representa o seguinte, ó. VD, no primeiro quadrante, que é esse daqui, ele é positivo e o ID também é positivo. Legal, só que o ID, ó, ele fica em zero, né? Se eu rebater essa linha na vertical, ó, ele está em zero. Então ele fica em zero, está em zero, está em zero, passou por meio, está em zero ainda, chegou nesse ponto aqui para o silício, que é aproximadamente 0,7, começa a subir. Por que começa a subir? A corrente ela sobe porque o diodo entra em condução. Se ele entra em condução, a corrente vai subindo indiscriminadamente, tá? Então ela vai lá para o infinito. Ô louco, mas se ela vai para o infinito, ela queima o componente? De fato, queimaria o componente se não for conectado nada aí em série. Normalmente a gente trabalha com no mínimo aí uma resistência, né? Em série com o diodo. Muito bem. Então nós temos aqui a corrente, que ela sobe até uma limitação que nós colocamos no circuito. E nesse outro lado aqui, que seria o terceiro quadrante, né? Esse daqui é um gráfico com 4 quadrantes. Primeiro, segundo, terceiro e quarto, tá? Então o que a gente analisa é o primeiro e o terceiro. No terceiro quadrante nós temos o VBR, tá? Tensão de ruptura, ou V-break, né, em inglês. Então essa tensão de ruptura é uma ruptura reversa, é quando eu polarizo o diodo de forma reversa. Só que quanto que vale esse VBK? É definido em datasheet, tá? Para cada diodo nós temos aí um valor específico. Muito bem, então o importante no projeto de um diodo, falando em termos práticos, tá? É o seguinte, se ele é de silício, ele vai começar a conduzir ali em termos práticos aí para a grande maioria dos diodos de silício entre 0,55 e 0,77, tá? Dados aí de forma genérica, né, que nós temos aí para vários fabricantes de diodo. Entre 0,55 e 0,77 você garante que o diodo de silício começa a conduzir, tá? Legal. Ah, e qual a corrente máxima que pode passar por ele quando tem uma condução direta? É definido também em datasheet. E o VBK? Definido em datasheet. Ô louco, mas tudo é datasheet? Então tem essa curva lá no datasheet com os parâmetros. No datasheet tem várias curvas que a gente pode analisar e iremos analisar agora na sequência. Certo? Muito bem. Então aqui, primeira região, né, polarização direta. O VD aqui está maior que 0,6, mas em geral 0,55, para algumas marcas aí já começa a conduzir. Região de polarização reversa, né, VD menor que 0. E a região de ruptura, que é quando o VD é menor que o VBK, tá? Menos VBK. Então, se eu tenho aí uma tensão menor do que a tensão VBK, aqui menor sim, né? Como é um valor negativo, se aqui é menos 1.000, o V dele vai ser menor que esse menos 1.000 se ele for menos 2.000, por exemplo, tá? Então, se ele não tiver aqui, se ele estiver aqui, ele já é muito menor do que esse cara, porque esse eixo horizontal, ele é, para esta parte, né, no cruzamento do vertical, para a esquerda, ele é negativo. E do eixo vertical para a direita, ele é positivo, tá? Então, isso aqui é importante, né? Aqui, do eixo vertical da corrente para a direita, diodo com polarização direta, né? E começa a conduzir a partir de 0,6 aqui, né? Legal. Do eixo vertical para a esquerda, polarização reversa, né? E ele
não conduz e consegue se manter ali em bloqueio até o VBK. Se eu ultrapassar muito para valores muito mais negativos do que o VBK, e é isso que está querendo dizer essa expressãozinha aqui, daí o diodo ele queima. Bacana, então a folha aí de dados, né, o nosso datasheet. Ela vem em inglês, né, porque, enfim, é a língua aí mais utilizada, né, para informativos aí de dados em termos de dados técnicos, né, tem coisas também em alemão, japonês, mas em geral nós temos bastante dado aí em inglês. Legal, então aqui nós temos a simbologia, né, ó, por exemplo, VRRM, o que é isso? Peak Repetitive Reverse Voltage. Então a tensão de pico reversa máxima, né? Esse pico aqui é aquele ponto máximo da senoide, tá? Então quanto que ele suporta? Puxa, para a série aqui 4001 suporta 50. E para a série 4007 que a gente usa bastante, opa, suporta 1000, tá? Então como que eu vejo isso daqui, ó? Essa folha de dados é para diodos retificadores, né? Diodos de junção do tipo retificador 1N XXXX. O que são esses 4X? Basicamente, esse número aqui, tá? Então, eu quero um diodo que tem tensão de pico reverso de 100. Então, eu vou pegar aqui 1N, tensão de pico reverso, 100 volts. Então, é 1N 4002. 1N4002 eu tenho, se eu vir aqui na tabela, ó, 1N4002, 100 volts de tensão reversa. Depois nós temos o IF, né? O F é de forward, que seria direto. O AV é de average, então é tensão média de condução direta do diodo. Tá? Aqui tem a temperatura lá de 75 graus e tal. É de 1 ampere. Tá? Então ele suporta 1 ampere. Professor, naquela curva então que vai lá para o infinito a corrente, se passar de 1 ampere ele queima? Ele queima. É danificado e não presta para mais nada. Legal, aqui nós temos o no repetitive peak forward surge current. 8,3 milissegundos. Isso daqui, ó, single half sine wave. Então, para metade de uma onda senoidal de uma rede de 60 Hz, ou seja, meio período de 8,3 milissegundos, nós temos aqui um pico de corrente que não é repetitivo, ou seja, nós chamamos aí de surge, né, um surto de corrente. O surto máximo que esse componente aqui, a série 1N, suporta é 30 amperes. Mas para o 4001, 4002, para qual? Para todos. Tá? Para todos. Aqui tem uma diferenciação na tensão, mas corrente média é a mesma, e essa corrente de surto é 30 amperes para todos também. Legal, daí nós temos aqui outros dados, né, que em termos de projeto não vai interessar muito, aqui está falando, né, o armazenamento, a temperatura aí de armazenamento pode ser entre menos 55 até mais 175 graus Celsius. A operação aqui da temperatura da junção, puxa, também é menos 55 até mais 175 graus. Em termos práticos, estou fazendo um projetinho prático, professor. Vou usar isso daqui? Dificilmente, né? Você não está, sei lá, na Sibéria para estar a menos 55 graus. E aqui, embora esteja muito calor esses dias, está bem longe de 175 graus. A não ser que você coloque num forno que não faria o menor sentido, né? Uma coisa interessante aqui, ó, só comentar aí para alguém que já tem experiência aí na área, que já soldou alguma coisa. O ferro de solda, em geral, essa temperatura de 175 graus ela é importante porque você não pode encostar o ferro de solda no terminal do diodo e deixar lá encostado por 1 minuto, 2 minutos, muito tempo. Por quê? Porque o ferro de solda ele tem que trabalhar no mínimo com 183 graus, né, graus Celsius, para derreter o estanho. Então já está um pouco acima dos 175. Então você vai lá, põe um pinguinho de solda e retira o ferro. Tá? Retira o ferro de solda ali. Se você manter, você pode danificar o componente, porque ele está exposto a uma certa temperatura, né, superior a 175 graus por um tempo aí muito alto. Tá? Isso aí pode danificar o componente também.
E aqui, falando aqui de forma bem prática também, o componente ele tem essa aparência, né? Essa faixa cinza representa o cátodo, que é o lado negativo, e onde não tem faixa nenhuma é o anodo, que seria o positivo. Esse é o símbolo esquemático, e a estrutura química do diodo é essa, né? Nossa, professor, caramba, meu. Esquisito, né? Não é bem esquisito, ó. Nós temos um lado positivo e um lado negativo, certo? Certo. Ah, não tem uma tensão aí de barreira de potencial? Tem. Qual que é? É essa daqui, tá? Então, quando tem a união da placa positiva com a placa negativa, parte das lacunas vai para o lado N e parte dos elétrons vai para o lado P. Daí forma essa região aqui, que para o silício é 0,7, para o germânio ali uns 0,3 aproximadamente, tá? Então nós temos aqui nossa fonte de corrente contínua, vai polarizar esse diodo, né, de junção. Então vai liberar uma corrente, supondo que essa fonte seja aí acima de 0,7 volts, e vai começar a circular uma corrente no sentido horário, sendo limitada por uma carga resistiva. E o sentido dos elétrons é anti-horário, tá? Porque os elétrons saem do negativo, já que é uma carga negativa, bate nos elétrons que já tinha aqui no material N e força o preenchimento dessas lacunas aqui com elétrons. Quando bater mais elétrons aqui e já ter preenchido todas essas lacunas, começa a ir para o outro lado, tá? Até preencher essas outras lacunas aqui e liberando os elétrons que foram jogados no circuito pelo negativo, retornando aqui para o positivo da fonte, tá certo? Então, princípio aí simplificado, né, de estrutura química do diodo é esse daqui, tá? Não tem muito que complicar muito, pelo menos para a nossa área aí. A gente não é técnico na área química, nós somos técnicos na área de eletrônica. Mas o funcionamento aqui é com premissa de circulação aqui de elétrons, tá? O elétron circula num sentido, a corrente é no sentido oposto. No lado P nós temos o anodo, conforme esse esquemático aqui. Do lado N, cátodo. Cátodo é negativo e anodo é positivo. Legal, e como seria o circuito de polarização, né? Nós temos aqui um circuitinho, né? Então aqui a fonte com positivo no resistor, negativo no cátodo do diodo, né? E aqui está aterrado. Legal. Bacana. Esse é o circuito genérico, tá? Agora, e na polarização reversa, como que fica? Puxa, na polarização reversa eu coloco o positivo da fonte no cátodo. Pô, legal, a fonte de 10 volts, positivo no cátodo. Mas o cátodo não é negativo? Sim. Então, se o cátodo é negativo e eu estou aplicando positivo no cátodo, eu estou no terceiro quadrante da curva. Sim. Então, o diodo está em bloqueio. Sim. Se ele está em bloqueio, qual corrente? Zero. Tá? Então, na polarização reversa, o comportamento é chave aberta. Ou seja, eu tenho 10 volts em cima do diodo. Porque se não tem corrente passando pelo resistor, né? Primeiramente pelo diodo e consequentemente pelo resistor, não tem queda de tensão no resistor. Então, toda a tensão da fonte está sobre o diodo. Legal, agora falando dos procedimentos de cálculo. Para calcular a corrente em um circuito série com diodo de junção, deve-se utilizar a fórmula a seguir. Agora eu vou falar da polarização direta, tá? Que é o que interessa para nós. Então perceba, na polarização direta, o positivo da fonte está no positivo do diodo, que é o anodo. Tá? E o negativo? O negativo vem aqui no resistor, que está fechando no negativo da fonte. Então o diodo está polarizado de forma correta. Diodo de silício. E para os cálculos, nós utilizamos essa fórmula. Corrente de diodo igual o valor da fonte menos o valor da queda do diodo, para silício é 0,7, dividido pelo valor da resistência. Tá? Coloquei aqui para vocês recordarem, né? Em média 0,7. Em média porque eu já comentei, né? Varia dependendo de fabricante para fabricante aí, de 0,55 a 0,77. Formulinha final, então, aí para o cálculo desse circuito, é esse daqui, ó. Corrente do diodo igual o valor da fonte menos 0,7 dividido por valor da resistência. Perceba que é bem parecido com o que nós calculamos lá para o LED, porque o LED é um diodo, só que ele emite luz. E esse diodo aqui, qual o efeito que a gente vai observar? Bem, inicialmente nenhum, né? Porque
você vai estar polarizando ele de forma reversa e depois de forma direta. Inclusive vou fazer aqui um vídeo para vocês na aula de MCE sobre polarização de diodo, tá? Eu tenho os diodos aqui, eu vou montar um circuito com o diodo de junção para vocês observarem na prática aqui esse 0,7 e também a alimentação da corrente, tá? Então é importante aqui o valor da resistência, o valor da fonte de alimentação para não queimar o diodo, e a corrente aqui de circulação ela tem que ser dentro daqueles parâmetros médios, tá? Ah não, mas eu tenho um parâmetro de corrente que é 30. É 30 porque é surto. Surto é um instante de tempo ali. 1 nanosegundo deu um surto ali de 30. O diodo queimou? Não. Mas se ele ficar 1 segundo em 30, ele queima. Tá? Esse que é o conceito de surto. Legal. Então, eu vou colocar aqui alguns parâmetros, né, para a gente calcular a corrente. Ó. Então, nós temos o nosso diodo de junção de silício. Uma fonte de 10 volts sendo aplicada, polarização direta, positivo da fonte no positivo do diodo, negativo do diodo, negativo da fonte, e um resistor de 1K para limitar a corrente. Beleza, a formulinha é essa daqui. Substituindo os dados, VCC vale 10, o R vale 1K, que é 1000, né? Está em múltiplos, 1K é 1 kg, 1 kΩ, portanto 1000 ohms. Tá? Então 10 menos 0,7, 9,3, dividido por 1000, que equivale a 0,0093 amperes, ou ainda 9,3 miliamperes. Ô, professor, interessante. Então, se a gente fosse selecionar um diodo, poderia ser um N4001? Pode. Um N4002? Pode. Um N4003? Pode. Ah, um N4007? Pode também. Porque todos têm a capacidade aí de processamento de 1 ampere. E 9,3 mili, ou seja, milésimos de ampere, é tranquilo. Tá bem longe ali da capacidade, tá certo? Então a aula de hoje é isso, turma. Eu agradeço a atenção de todos. Qualquer dúvida, eu estou disponível no Microsoft Teams. Podem mandar dúvidas aí no decorrer da aula, né, por conta da lista de exercício. E no final da aula, se ficou alguma dúvida nessa explicação, vocês devem, sim, ingressar ali na reunião de dúvidas para sanar aí essas dúvidas que podem ter ficado aí pelo caminho. Beleza? Grato a todos mais uma vez pela atenção, bons estudos, até!